Olá, sou a Dica Carvalho e no vídeo de hoje eu vou estar lendo a palavra de Deus que fala sobre a volta de Jesus. Esse tema é pouco discutido nos dias de hoje, né? Mas sabemos que é de extrema importância estarmos atentos sobre a volta de Jesus. Então, você que está chegando agora no canal, ainda não se inscreveu e gosta desse tipo de conteúdo, por favor se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, que assim você me ajuda aqui no YouTube, ok? E vamos lá então a palavra de Deus que se encontra em Mateus 24, e vamos ler a partir do versículo 36, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos agora ao 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém penseis. Viu aí a palavra de Deus? Que Jesus ele falou ali, que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele vai voltar. Muitas pessoas estão aí colocando datas, falando que Jesus vai voltar em tal data, e não foi isso que ele ensinou, não. Não foi isso. Porque ele não sabe que dia, que hora, que mês, que ano que ele vai retornar aqui na Terra novamente. Somente o seu Pai sabe a hora, o dia, a hora, o ano, o mês que ele vai enviar o seu Filho Jesus Cristo aqui. Só que tem um porém. Jesus agora ele vai voltar como juiz. Antes ele veio como advogado, mas agora ele vai voltar como juiz, onde ele vai julgar as nossas causas. Entendeu? Por isso temos que estar atentos com a sua volta, porque não sabemos que hora, que dia. A única coisa que Jesus deixou para nós foi vigiai e orai. São as únicas coisas que ele deixou bem claro, bem explícito. Vigiai e orai. E ele ainda deu exemplo como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Noé ali ele fazia a arca e pregava a palavra, pregava sobre arrependimento. Olha, vocês que não deixar os seus pecados, deixar de fazer, praticar essas tal coisas que desagrada a Deus, vocês vão perecer no dilúvio. Vai vir uma grande chuva, muitos dias de chuva e vocês vão perecer. E as pessoas passavam para lá, passavam para cá e não acreditavam. Não criam, achavam que Noé estava doido ou até mesmo caducando. E a vida foi seguindo seu percurso, conforme falou assim, conforme está aqui na palavra. E não perceberam até que veio o dilúvio. O que mais me chama a atenção nessa passagem sobre Noé é que ele passou 120 anos preparando ali a arca. E o que mais me chamou a atenção foi o quê? Ele ouviu ali, né? Teve aquela voz ali, teve a voz de Deus que falou: olha, constrói uma arca, né?
porque eu vou mandar muita chuva na terra. E Noé, ele creu naquela palavra. Passamos dias, né? Passamos meses, passamos anos, e ele continuava com a mesma fé viva ali, ó, sem desanimar. Porque, ó, pensa comigo, ele ali construindo a arca, e ele falando ali para aquele povo, e ninguém dava ouvido, ninguém parava, eu acho que nem, se paravam para ouvir ele, não daram crédito, né? E ele continuou, ele podia, né, desanimar. Ah, sei lá, acho que eu estou fazendo isso aqui em vão. Não. Eu acredito que nenhum momento passou isso pela cabeça de Noé. E ele continuou ali, né, pregando, falando sobre arrependimento, se arrependa, porque vai vir um grande dilúvio, olha só, é assim. E as pessoas não davam ouvido. E foram 120 anos. Foi quando Deus mandou ali o dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. Foi aí onde o povo, meio ali o caos, que o povo acreditou. Que ali aquele povo em desespero, né? Acreditou que realmente o que Noé falava era verdade. Mas já era tarde demais. Porque Deus fechou a arca. Noé e sua família, que foram os únicos que acreditaram, né? Que eram retos perante Deus. Então, ali salvo na arca. E aquele povo em grande desespero. Para entrar na arca, e não teve solução nenhuma. Porque a oportunidade foi quando estavam ali Noé pregando, falando ali, e essa era a oportunidade deles se arrependerem. Por que Jesus ele nos trouxe essa lembrança dos dias de Noé? Porque hoje estamos também nessa mesma situação. Na época que Jesus falou ali com os discípulos, também era a mesma situação, né? As pessoas não davam ouvido. Muitos não acreditavam que Jesus ali era o Salvador. Jesus foi enviado por Deus. Mas muitos não acreditaram, né? Muitos. Tanto que mataram ele, né? Acharam que ele acabou tudo ali, né? Mas não, Jesus ele ressuscitou, foi para o Pai. E lá ele falou, olha, eu vou para o meu Pai, mas vou preparar morada celestial para vocês. Moradas. E é isso. Jesus tá lá no céu, junto com o Pai. Ele já preparou, já está preparado, não está preparando, ele já preparou a nossa morada. E ali ele deixou para os discípulos pregar a sua palavra e falar sobre a sua volta. Por isso que Jesus ele tocou nesse assunto. Porque ele quer que falamos da sua volta. Muitos têm por tardia a volta de Jesus. Muitos não acreditam mais. Pasmem, mas tem pessoas que se intitulam servos de Deus, pastores, mas não crê mais na volta de Jesus. Não crê. Acha que Jesus está tardio. Entendeu? Mas que neste momento a sua mente se abra. Você que tem como tardia, que Jesus está tardio, que não vai voltar mais, que nesse momento você abra sua mente. Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí ele deixou para nós vigiar e orar. Para que quando chegar esse momento, não venha pegar a gente de surpresa. Como foi ali no dia de Noé. Pegou muitos de surpresa. Que a volta de Jesus não venha deixar você surpreso. Que você venha fazer parte da ressurreição, da transformação. Porque quando Jesus voltar, aqueles que já morreram, tipo os discípulos, muitos que já não fazem mais parte deste mundo, que foram com Cristo, morreram com Cristo,
vão ressuscitar primeiro. E quem estiver vivo nesse evento vai ser transformado, vai ter um corpo transformado e vai subir para o céu com Jesus. Vigia, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ainda fala aqui no 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha só. Aqui, ó, tem 3 dicas que Jesus ele nos dá. 3 dicas que ele nos dá acerca da sua volta. Que é da figueira, né? Quando os seus ramos quando os ramos brotam da figueira, a gente sabe que está perto do verão, né? E Jesus ele deu 3 exemplos, que é o da figueira, de Noé e do ladrão, que arremete à sua volta. Da figueira é quando vê os ramos brotarem, né? As flores, a gente sabe que está perto do verão, né? E sobre Noé, né? A arca, também ela remete à sua volta. Figueira, arca e o ladrão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ladrão, que está aqui no 43, no versículo 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Viu? Quem é que sabe que hora que o ladrão vai roubar a casa? Ninguém. Ele vem, simplesmente arromba a porta e leva o que tem de levar, né? Assim será a vinda do Filho de Jesus. Assim será a volta de Jesus. Ele vai vir uma hora que ninguém vai ficar sabendo. Ok? Então, é importante estarmos apercebidos. Não ficar disperso com as coisas dessa terra. Muitos acontecimentos estão aí, muitas coisas acontecendo. É para você se achegar a Deus. Você se achegar a Deus. Entendeu? Porque são sinais da sua volta. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivina a hora em que ninguém penseis. Né? É uma hora que ninguém está esperando que vai acontecer isso. Então que nós venhamos vigiar a cada dia, chegarmos mais a Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, este é o momento, essa oportunidade de você aceitar a Jesus, para você ter um encontro, para quando as trombetas tocar, você possa ouvir e subir com o Eterno. Amém? E muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.